Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É muita alegria nós abrirmos a palavra de Deus nesta manhã para meditarmos e muita responsabilidade e temor também. Mas uma certeza de que, por causa da fidelidade do Senhor, Ele vai trazer uma palavra ao meu coração, ao seu coração, nesta manhã. Convido você a abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 33, livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, nós vamos ler os 9 primeiros versículos deste capítulo. Jeremias 33, de 1 a 9. Vamos acompanhar a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que eu trarei a ela saúde e a cura e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai Celestial, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela não é simplesmente um livro, é o livro do Senhor para cada uma das pessoas de todo o planeta Terra, para cada pessoa desta humanidade criada pelo Senhor. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é também fogo, a Tua palavra é também água que tira a nossa sede, mata a nossa sede e sacia, Pai, as necessidades do nosso coração. Vem com todo o Teu poder nesta manhã, tomando esta palavra, Senhor, e vivificando-a ao coração de todo aquele que a ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Dependemos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema Esperança em meio ao caos. E este tema está aqui nestes 9 versículos que nós acabamos de ler. Caos, confusão, nenhuma direção, o que fazer? Então Deus traz uma esperança em meio ao caos. Deus oferece solução para todas as pessoas, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer circunstância que ela viva. Deus oferece a solução, independentemente da intensidade do caos
em que essa pessoa esteja vivendo. Jesus é a solução e ele traz a solução. Qual a situação que estava vivendo o profeta Jeremias e o povo de Judá nesta época em que Deus trouxe essa palavra? Qual a situação? Então, isso nos leva ao nosso primeiro ponto, que é a triste situação. Era uma situação triste. A triste situação. E nós vemos aqui isto no versículo 1, no 2, no 4 e no 5. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda. Ele estava ali preso. Ele era um profeta de Deus e estava preso. Lendo os capítulos anteriores, nós vemos o motivo da sua prisão. Preso por ter falado a verdade em nome de Deus ao povo. Que verdade? A verdade de que Jerusalém iria ser tomada pelos inimigos, pelo império babilônico. E o rei da Babilônia estava se aproximando com todos os seus apetrechos poderosos de guerra. Ia sitiar Jerusalém, ia tomar a cidade, ia queimar as casas dos reis, ia fazer toda devastação naquele lugar e iria levar cativos aqueles a quem ele quisesse. E Jeremias então trouxe esta palavra e o povo rejeitou essa palavra. E disse: imagina se isso vai acontecer. Nunca, não vai acontecer. Nós estamos aqui fazendo as coisas, servindo a Deus, e eles estavam servindo a Deus e queimando incenso aos deuses estranhos, a Baal, que era uma das supostas divindades da época. Hoje existem tantos outros. E há uma coisa nítida que nós vemos no povo, é uma coisa muito presente em nós, que Deus tenha misericórdia, sonde o seu coração e o meu coração. Porque havia o quê? Teimosia, e a teimosia ela é filha direta do orgulho. Eu sei o que eu faço. Eu vou continuar fazendo assim. Deus está falando que o rei da Babilônia vai nos sitiar e nos prender e nos levar cativos? Não. Nós somos o povo escolhido de Deus. A teimosia, ela é uma coisa perniciosa que domina muitas mentes, até de pessoas que se dizem discípulas de Jesus, cristãs, seguidoras de Jesus. E a teimosia, ela é fruto do egoísmo. Então eles prenderam Jeremias. O rei Zedequias, que foi o último rei do reino de Judá, ele tinha medo de Jeremias, porque ele sabia que Jeremias estava falando a palavra certa, a palavra do Senhor. Mas por medo também das outras coisas, das outras autoridades e das circunstâncias, ele prendeu Jeremias. Nós estamos aqui mais ou menos um ano antes da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém se deu em 586 a.C. Então, uma triste situação, ameaça. O inimigo já estava próximo, Jerusalém estava praticamente já sitiada, cercada. Tudo estava preparado, só faltava o golpe final. E eles ainda achavam que estava tudo bem. Às vezes alguém está vivendo à beira de um caos, à beira de um precipício e continua na teimosia do seu coração. Continua achando que não, está tudo bem. Eu estou servindo a Deus, está tudo bem comigo. A triste situação daquela época. E o que fazer diante de uma situação assim? Então vamos para o segundo ponto da nossa reflexão. A doce instrução que Jeremias recebe. Ela está no versículo 3, que eu li 2 vezes. Muitas pessoas sabem de cor este versículo, e eu gostaria de lê-lo novamente com você. Deus dizendo, veio a palavra do Senhor, e Deus se declarando, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei.
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta palavra nós encontramos também em Isaías 48:16. Deus já vinha falando isto há muito tempo. O povo não quis ouvir, mas havia um profeta a quem Deus podia falar e a palavra dele iria ser bem recebida, acolhida no seu coração. Quem sabe nesta manhã você seja essa pessoa que queira acolher a palavra de Deus no seu coração, porque Deus quer falar conosco. Invocar, essa palavra é muito forte. Esta palavra tem o sentido de gritar por socorro. Não é uma simples oração, pode haver sim um invocar lá no seu íntimo do coração, porém você vai verbalizar esse grito de socorro. Invocar é chamar. Deus está dizendo, grite, Jeremias, chame por mim. Ore. Esta é a doce solução de Deus, a doce instrução no momento de caos. A situação era de tristeza, de confusão, mas vem uma palavra doce da parte de Deus. Invoca-me, chame por mim, grite, ore. Esta é a instrução do Senhor. Mas para que alguém ore e grite, é preciso o quê? O contrário daquela situação de orgulho que eu descrevi no começo. O orgulhoso não vai chamar por socorro, não vai invocar. Aquele que pensa que sabe o que faz, que não deixa comigo que eu sei gerenciar essa crise aqui, não vai clamar. Vai clamar aquele que se humilhar, aquele que disser, eu não posso. Mas eu sei quem pode, eu creio em alguém, então eu grito por esse alguém, eu clamo, eu grito por socorro, chamo por Deus. A palavra é cheia de apelos para que nós clamemos ao Senhor. No Salmo 50, versículo 15, diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. A invocação, Deus nos chamando para invocá-lo, sempre acompanhada de uma promessa, eu vou responder. No Salmo 91, que lemos há poucos dias atrás, um salmo muito conhecido, que muita gente se apega até supersticiosamente a ele, no verso 15 diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Jesus, em Mateus capítulo 7, diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e ao que bate a porta lhe será aberta. A mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo convite, a mesma doce instrução na hora do caos. Invoca-me, ore. E Jeremias tinha todos os exemplos históricos que ele quisesse ter na sua história de povo. No livro de Juízes, abrangendo 430 mais ou menos anos da história do povo dele, do povo de Jeremias, houve um período em que o povo caía em angústia porque tinha abandonado o Senhor, clamava, se arrependia, clamava e Deus ouvia e mandava um libertador. Quando tudo ficava bem, caía de novo em desobediência, se arrependia, clamava, Deus ouvia e mandava um libertador. Então a sua história estava cheia de exemplos. Eu quero convidar você a se lembrar das vezes em dias de angústia que você também clamou ao Senhor e Ele respondeu. Então, na triste situação, há uma doce instrução. Clame ao Senhor. E o que é que resulta desse clamor? O que é que vem como resultado?
Então vamos para um terceiro ponto, a grande bênção. Aqui você vê o coração de Deus derramando-se em amor por aquele povo tão rebelde, tão teimoso, tão orgulhoso. Deus diz o quê? Verso 6 até o 9. Quando Deus fala nos anteriores ali, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito destas casas, vão ser cheias de cadáveres, vão ser saqueadas, vão ser desoladas, devastadas, roubadas e tal. No meio disso, olha o que eu vou fazer. Verso 6. Eis que eu lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de duas coisas que os homens procuram, buscam: paz e segurança. Você certamente valoriza estas coisas, espera estas coisas. Não espere de nenhuma fonte. A fonte única, legítima destas duas preciosidades é Deus, na pessoa de Jesus, que é o príncipe da paz. Na pessoa de Jesus que disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Segurança. Entrará e sairá. Liberdade. E achará pastagem. Será satisfeito. Então Deus prossegue dizendo: restaurarei a sorte de Judá. Então quantas coisas temos aqui? Saúde e cura. Vivemos num tempo em que as pessoas estão muito amedrontadas por causa das doenças, notadamente por causa da pandemia. E as pessoas buscam a saúde. Tantas ideias, programas de saúde, ideias de comidas e receitas, etc., que prometem grandes coisas. Deus traz a saúde quando Ele opera a sua disciplina, a sua cura na alma, a sua cura espiritual. Então o resultado praticamente que lógico dessa ação de Deus é a saúde física também. Integral é a ação de Deus. Saúde e cura. Paz e segurança, das quais eu já falei. Restauração e edificação. Olha o verso 7. Restaurarei a sorte de Judá. O seu destino eu vou mudar, vou restaurar. Restaurar quer dizer vou trazer a sua forma original. E Deus disse isso como no princípio. Vou fazer nova, como vou restaurar. Todas as suas funções serão renovadas. Restaurarei. E edificarei, vou construir aquilo que foi destruído. E outra coisa, mais uma dupla de bênçãos, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Purificação e perdão. Perdão daquilo que foi feito e purificação, aquela ação profunda que só é executada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, purificando o coração para que ele viva, ande em santidade perante o Senhor, para que ele tenha uma nova ideia, concepção, atitude em relação ao pecado. Aquele cujo coração é purificado vai odiar o pecado, vai odiar, repelir a rebeldia, vai ter aversão à teimosia e vai querer o coração manso e humilde de Jesus Cristo. E vai querer obedecer a palavra de Deus, porque não foi somente perdoado daqui para trás aquilo que fez, mas foi também purificado, preparado para andar em santidade. Essa ação somente Deus pode fazer, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ele atua todas estas coisas no coração daquele que se
arrepende. E é interessante a gente olhar para os capítulos anteriores de Jeremias. Deus não fala isso só agora. Você vê no versículo 1 deste capítulo que a gente acabou de ler aqui, veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Outra vez já tinha vindo a palavra do Senhor. E se você voltar no capítulo 32, verso 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, e quando Deus explica para ele, porque aqui nesse contexto do 32, Jeremias está pedindo esclarecimentos a Deus, e Deus vem com toda a sua bondade, paciência e esclarece para Jeremias como Deus deseja conversar conosco. E então Jeremias ouve da parte de Deus as mesmas coisas que ele vai ouvir de novo no 33 e que nós compartilhamos agora. Deus dizendo, eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias a mim, para seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Outra vez Deus vem e fala as mesmas coisas e faz as mesmas doces instruções e promessa. Invoca-me, eu te responderei. Invoca-me, eu te responderei. Você tem invocado o Senhor em momento de caos? Qual é a situação da sua vida hoje? Em que situação você está vivendo? Existe algum caos na sua vida? Você vê um caos ao redor de si? A situação do mundo nos nossos dias é caótica, mais que caótica, é assustadora se for olharmos pelo lado meramente humano, se não tivermos a ótica de Deus. E a única situação para que haja uma cura nas nações, nos relacionamentos, nas sociedades, em todas as esferas, quer seja de governo, quer seja de educação, na área da saúde, no ambiente familiar, na igreja, para que haja cura, saúde, é preciso invocarmos o nome do Senhor, chamarmos por Ele, gritarmos pela sua ajuda e seu socorro. E tudo isto para a glória do nome dEle, porque no versículo 9, o Senhor diz assim, Jerusalém estava sitiada, à beira de ser tomada pelo rei da Babilônia, como realmente foi, devastada, o templo queimado, tudo destruído. Mas ele diz, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Deus estava olhando lá na frente, o que haveria depois da disciplina aplicada e do arrependimento no coração e da volta ao Senhor. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Então Deus muitas vezes permite o caos para que no meio dele pessoas clamem por ele. Se você clamar hoje, agora, você verá, ouvirá, terá a resposta de Deus. Ele promete. Tudo que está escrito neste livro é verdade. Deus disse que Jerusalém seria novamente motivo de louvor e glória, e realmente foi. Tempos depois, eles voltaram arrependidos. Eles reconstruíram tudo. Deus permitiu que tudo fosse refeito para preparar aquele lugar, para que, no devido tempo, viesse dali o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora está tudo danificado de novo, e não somente em Jerusalém, em todo o mundo. Mas nós estamos aguardando aquilo que este livro promete.
a volta do nosso Senhor Jesus. Enquanto você aguarda, enquanto nós aguardamos, nós temos uma coisa a fazer: invocar o Senhor, orar, nos consagrar a Ele, nos humilharmos diante dEle, reconhecer que toda essa avalanche de coisas que tem vindo sobre nós são consequência das atitudes nossas. Não é um Deus que se agrada em punir. Aqui você vê um Deus que pune com o coração de um Pai amoroso que objetiva o quê? A restauração. Restaurá-los-ei, purificá-los-ei, eu os edificarei. Esse é o desejo do coração de Deus para você. E que você nesta manhã, mesmo em meio à triste situação, ouça a doce instrução de Deus e receba a grande bênção dele. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra conforta, encoraja o nosso coração. Nós vemos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nas tuas mãos está o comando de todas as nações. Por mais orgulhosas que sejam muitas delas, quem comanda é o Senhor. Nós cremos nisto, Pai. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Um coração quebrantado, de quem reconhece que a única fonte de bênção, de solução é o Senhor. E que nós, nesta manhã, movidos pela ação do Teu Espírito Santo, possamos invocar o Teu nome, clamar por socorro, rendermos-nos a Ti, Senhor. E então sermos tocados, encharcados com a grande bênção que o Senhor tem já para este momento, para todo aquele que invocar o Teu nome. Porque o Senhor promete que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecendo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.